Portal do José. Vamos ver juntos aqui o vídeo do Zé. Bora. Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana que, antes de mais nada, eu desejo que seja ótima para você, e certamente será. Para você e para todos nós que estamos sempre reunidos aqui nesse nosso precioso espaço. Infelizmente, para uma parcela da sociedade brasileira, a semana não vai ser legal, não. Tem muita gente no chororô, se lamuriando, prevendo coisas cáusticas para o nosso país, mas essa é uma referência, um termômetro para nós que analisamos a realidade brasileira dentro de uma racionalidade. Quanto mais essas figuras demonstram desespero, é sinal que o nosso país está cada vez mais avançando para situações mais positivas. É o que nós veremos nesse processo eleitoral desse ano de 2026. Para atualizar o que está acontecendo, vou comentar com vocês notícias desta manhã, dessa segunda-feira, e outros assuntos também muito interessantes com algumas cenas. Mas, antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. É uma forma de você ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você. Compartilhe o nosso conteúdo também, os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário, que aqui no nosso portal é muito importante, é sempre lido. E participe também do nosso clube de membros, do nosso canal de cortes e do abaixo-assinado, que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui da seção de comentários do nosso portal, tá? No final, trarei algumas informações aqui das nossas caminhadas aqui, que estão muito interessantes, tá bom? Bom, então vamos começar aqui os nossos papos. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Começando aqui com essa notícia aqui, né, que está aqui no UOL. Eu quero compartilhar com vocês da Amanda Klein falando aqui. Manhã, cedinho, já queremos repercutir em primeira mão com vocês, basicamente confirma aquele cenário trazido pela Quest na semana passada. Qual seja, uma queda efetiva de Flávio Bolsonaro, uma oscilação para baixo, se você olhar para o filme, é uma queda e uma recuperação de Lula, tanto em termos de voto quanto em termos de popularidade. Intenção de voto estimulado, primeiro turno, o Lula sai ali de 41% em abril, desceu um pouquinho para 40% em maio, agora recuperou, chegou aos 42% em junho. Então veja que no Lula é toda uma questão de oscilação na margem de erro, um pouco para baixo, um pouco para cima, agora um pouco para cima com esse viés de alta. E Flávio é um pouquinho diferente essa história. Ele sai de 36 em abril, chega aos 35 em maio e agora desce para 33. Portanto, há diferença entre ele e Lula nesse primeiro turno, 9 pontos, com vantagem. Então é o seguinte, né? Essa já é a primeira notícia aqui abordada pelo UOL. Aqui no Estadão a gente vê essa aqui. BTG Nexus, Lula tem 49% das intenções de voto contra 43% de Flávio Bolsonaro em cenário de segundo turno. Então, o que nós estamos vendo hoje são tendências da candidatura do Lula tendo um crescimento e a de Flávio Bolsonaro tendo um esvaziamento. Nos jornais impressos de hoje, a gente vê mais especificidades em dados, né? Aqui no Globo tem essa aqui, ó, essa informação aqui, que o Flávio está perdendo apoio em segmentos evangélicos, né? Apoio a Flávio cai entre evangélicos e mais jovens. Recortes da última pesquisa Genial Quest mostram que, após caso Dark Horse, filho de Bolsonaro atrai menos intenções de voto em segmentos estratégicos para a campanha na simulação de segundo turno contra Lula. Gente, o que acontece é o seguinte, eu fiz aqui uma live com o deputado Ottoni de Paula, que é evangélico, né? Não é do nosso campo político, porque ele está no campo da direita, enfim. Mas é uma pessoa que tem uma penetração muito importante dentro desse segmento evangélico. E ele detectou aqui conosco que tem muita gente que começa a perceber o engodo que é a figura do seu Flávio Rachadinha. Até tem uma questão de ordem prática, né, muito interessante. O pastor, deputado, disse o seguinte: qual é o pastor de Flávio Bolsonaro? Nós nunca vimos o Flávio Bolsonaro em nenhuma igreja, apareceu agora com a igreja, e até perguntei para ele, né? Bom, se ele não tem pastor e não tem igreja, então ele não faz o dízimo, né? Não doa para a igreja nenhuma. E o Ottoni até brincou, né? Falou assim, olha, a igreja nem aceita dinheiro sujo, dinheiro roubado. Isso não é um dízimo digno, né? Para ser dado para uma igreja. Então, esse tipo de conversa que ele compartilhou aqui conosco, né, já está sendo recortado e sendo mandado para muita gente que começa a levantar isso, né? Que religioso é esse? Que crente é esse? Né? Ou seja, é um falso crente. E a gente tem que expor essa criatura mesmo, né?
Deixa eu ver, acho que tinha até mais uma matéria aqui sobre isso aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Flávio Bolsonaro perde apoio entre evangélicos, mulheres, jovens e no Sudeste, mostra a Quest, né? E aqui, no Metrópolis, coluna do Noblar. Eleitores perceberam que Flávio Bolsonaro é um falso evangélico. Risco do oportunismo... Opa, atenção aqui. Vamos lá aqui. Risco do oportunismo religioso cobra o preço político de Flávio Bolsonaro. Aí tem aquelas fotos do Flávio Bolsonaro lá no Muro das Lamentações, né, com o quipá, né, de judeus, né, lá no muro, mas carregando fuzil também. É uma criatura, gente, realmente que está trafegando no mundo do crime, né? Não dá para dizer que defende valores da família, da pátria. Ela foi bajular Trump. Essas coisas, por mais que a gente tenha uma parcela da sociedade que esteja abduzida, né, que sofra daquilo que nós chamamos de falta de cognição ou dissonância cognitiva coletiva, né? Enfim, isso aí acaba tendo rachaduras e fazendo com que algumas pessoas percebam o que de fato está acontecendo e quem é a figura. Essa semana, nós temos coisas muito positivas aí em meio à Copa do Mundo. A agenda da semana, Lula no G7 e fim da escala 6x1. O que acontece é o seguinte, amanhã, nesta terça-feira, tem 2 acontecimentos muito interessantes. Primeiro que a Câmara dos Deputados vai votar um projeto de lei que termina com a escala 6x1. E por que isso é importante? Porque a emenda constitucional ela já passou na Câmara, mas o Alcolumbre está travando isso no Senado, a mando dos empresários, a mando do PL, mancomunado com o senhor Rogério Marinho, com o Flávio Bolsonaro, que querem destruir qualquer avanço do trabalhador, qualquer bem-estar do trabalhador aqui no nosso país. Então, o que acontece? Foi protocolado também um projeto de lei e amanhã o Hugo Mota pautou esse projeto de lei que cuida do mesmo assunto para ser votado na Câmara. Qual é a tendência? É ser aprovado, só que o quórum até é menor, não precisa do quórum de 2/3, né, da Câmara. Então, vai ser aprovado, a gente não tem a menor dúvida que isso irá acontecer. E, na sequência, irá para o Senado. E o Senado, como é um projeto de lei que está em regime de urgência, também terá que ser votado em 45 dias. Então, não tem como o Alcolumbre segurar essas duas frentes ao mesmo tempo. A emenda constitucional e o projeto de lei. Então, nós teremos ainda, neste ano, antes das eleições, essa notícia boa, com certeza, que o trabalhador brasileiro receberá. Agora, como eu disse para vocês, graças ao que vocês estão fazendo aqui para me ajudar, né, na nossa pré-campanha a deputado federal, eu já estou tendo gente aí circulando comigo nas ruas e fazendo matérias, fazendo entrevistas. Vamos ter podcast aqui também no nosso portal do José. Tudo isso graças ao apoio que vocês estão dando. Aliás, só fazendo parênteses aqui, tá, gente? Aqui nesse ranking, nós já subimos, né, a nossa pré-candidatura subiu para o top 10. Nós estamos entre as 10 candidaturas mais movimentadas aqui nessas vaquinhas virtuais, essas vaquinhas aqui do TSE. Gente, é uma coisa sensacional. E todo mundo que faz uma doação e que manda uma mensagem, eu recebo a mensagem. E olha, gente, as mensagens são muito legais, tá? Então eu quero agradecer a você que faz uma pequena doação de R$1, R$2, R$5, e você que doa mais. Enfim, importante você estar engajado. Eu tenho certeza que nós todos juntos vamos vamos dar trabalho aí para muita gente da extrema-direita. Eles que nos aguardem aí, né? Bom, suposto, né, e tendo feito esse agradecimento, eu sempre vou deixar o link no primeiro comentário, tá? Você que pergunta, como é que eu posso ajudar? Enfim, olha, no primeiro comentário tem o link para você, se quiser fazer uma doação, ou tem também outro link ali para você simplesmente fazer a sua assinatura na baixa assinada para você ficar conectado aqui, que a gente vai se conectar muitas vezes ao longo desse processo, tá bom? Gente, os reis da folga votaram contra o fim da escala 6x1. Quem é a rainha da folga? A senhora Júlia Zanata, 292 folgas. Paulo Bilinski, 244. Tiririca, 256. Nicolas Ferreira, 180. André Fernandes, 153. Júlia Zanata é uma verdadeira pilantra, né, gente? Me desculpe aqui, a gente tem que falar isso, né? Não tem como, né? A missão oficial nos Estados Unidos, da deputada cotada para serviço de Flávio Bolsonaro. A senhora foi para lá, mas não tem missão oficial nenhuma, gente. Missão oficial quando um governo estrangeiro convida, quando uma entidade estrangeira convida. Como diz o Emerson aqui, né? O Engodo a gente já conhece bem desde antes de 2018. Evangélico vive mesmo numa
previsão mental. Agora também serve, entre aspas, para ficar enchendo o saco em avião com cantoria. Total. 165,2 membros, gente. Vamos contribuir aqui com a nossa live. Agradecer esse público lindo e maravilhoso que nos acompanha sempre, meus caros. Muito obrigado pela moral que vocês dão aí pro nosso canal, meus caros e queridas. 165 é o que falta. Vamos fechar essa meta, gente? Preciso do apoio de vocês, da generosidade de vocês, que vocês existam e que vocês continuem bonitos como vocês sempre foram. Vamos lá. E a ida do parlamentar é uma ida de interesse público e não de interesse particular. Então, essa senhora está recebendo dinheiro público para os seus interesses particulares. Não é nada pelo Brasil, não tem nada oficial. Agora, é muito cara de pau. Aí falta esse tanto de dias, porque usou a licença maternidade, que é um direito social. O direito social é esse que ela quer ver liquidado para as outras mães, para as outras pessoas, porque a visão dessas pessoas é essa. Não ter 13º, não ter férias, o trabalhador ficar... O que eles imaginam como cenário ideal é aquilo que acontece nos Estados Unidos. O trabalhador ganhar por hora, não ter nenhum tipo de garantia, ser obrigado a fazer um pé de meia, se não conseguir fazer um pé de meia, morre na miséria, morre na desgraça total, né? Se precisar de assistência médica, morre também, e por aí vai. O que aconteceu no período da pandemia foi o retrato. Os Estados Unidos, recordista universal de óbitos, né, de mortes em função do que nós vivemos na pandemia aqui no mundo, né? E aí os outros, né? O senhor Nicolas Ferreira está lá na Copa do Mundo, tá? O senhor Nicolas está assistindo a Copa. Lá ele está querendo que o trabalhador trabalhe 6 dias por semana, mas com esse comportamento vagabundo, ele está lá assistindo a Copa, lá em loco, né? Ingresso caríssimo. O senhor Paulo Bilins, que é a mesma coisa, né? Essa turma toda aí. Ou seja, vigaristas com V maiúsculo, né? Bom, voltemos aqui aos outros temas. Produtora do filme sobre Bolsonaro obtém medida protetiva contra ex-marido. Gente, que coisa sinistra, né? Essa senhora aí, ela tem que estar, de fato, num programa de proteção, porque, vejam só, o ex-marido dela conhece a vida dela. E, pelo que a gente está vendo aqui, o marido estava querendo extorquir a senhora Karina, porque é aquela história, né? Ele percebeu que a senhora estava de laranja, amealhou muito dinheiro e ele certamente estava querendo alguma grana, porque o caráter dessa gente é esse caráter do universo paralelo do bolsonarismo, né? Então ela conseguiu uma medida protetiva. Vejam só o inferno que está a vida dessa senhora. Mas a vida dos laranjas é essa, né? Quem está complicado também é o senhor Nunes, o prefeito de São Paulo, que falou que não conhecia a Karina, mas estão vindo à tona aí reuniões dele com ela. E reuniões dele com ela, e reuniões do Nunes com o Ciro Nogueira, com outro secretário de Estado do Tarcísio, arquitetando ali um apoio para o Nunes, mas rolando um dinheiro no dia seguinte, né? Eles fizeram almoço no dia 18 de junho, do ano da eleição, e aí no dia 21 de junho já saiu um contrato, dia 22 já saiu o pagamento. Gente, é um negócio aí que, olha, vai ter mais gente presa no meio dessa história do que a Van Filosofia poderia imaginar. Vamos ver aqui essa matéria aqui do Meio Norte. Porém, a agenda do prefeito de São Paulo diz o contrário. Diz que Karina Gama esteve 2 vezes no gabinete de Ricardo Nunes. A primeira vez foi no dia 22 de fevereiro de 2023, onde ela esteve ali reunida. Esse furo aí é do DCM, tá? O Meio Norte não acreditou, né? Para variar. Com Ricardo Nunes e acabou fechando um contrato para promover um seminário sobre educação na cidade de São Paulo. Depois disso, Karina Gama esteve novamente no gabinete de Ricardo Nunes no dia 15 de outubro de 2025. Depois dessa segunda visita, outros 2 contratos foram fechados para a realização de eventos cristãos. O primeiro foi pago o valor de R$3.600.000 para a empresa de Karina Gama e no segundo, R$2,5 milhões para que ela promovesse um círculo de debate que durou 3 dias e contou com a presença de Elisete Malafaia, esposa do pastor Silas Malafaia, e também de Ana Paula Valadão, irmã
de André Valadão, que é presidente da Igreja Lagoinha. Ambas teriam recebido cachê de R$50 mil para fazer palestras ali nesse evento que foi contratado por Ricardo Nunes através das empresas de Karinagami. Então, que beleza, né, gente? Que beleza, né? Muita patifaria, né? E é o seguinte, pelo menos o UOL agora tornou público, né, uma entrevista aqui com um senhor que foi agredido por bolsonaristas. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui. Espero que não dê problema aqui com a plataforma. Vamos lá. De homicídio. Eles iam me matar. Iam me matar. Eu tinha acabado de sair do Teatro Claro, percebi que um homem estava me seguindo. E ele falava, é Bolsonaro, vai morrer. Eu achei aquilo estranho, né? Eu estava com uma mochila da Benedita da Silva, né? Essa mochila tinha um adesivo da Benedita, né? E eu continuei andando, né? E quando eu cheguei num prédio ao lado do meu, vieram duas mulheres muito fortes, aparentando ser lutadoras, né? Que eram bem fortes, e começaram a me agredir. E ele se juntou a elas, me agredindo também. Acredito que eles estavam juntos já, premeditaram tudo isso. Eu sofri uma emboscada, né? Eles estavam de tocaia, esperando eu chegar em casa, sabiam onde eu morava, né? E começaram a me agredir. Gente, o seguinte, como é que os veículos de comunicação, né, não tratam desse assunto com a seriedade que tem que ser tratado? Isso era para ter matéria no Fantástico, ter matéria no Jornal Nacional, para educar as pessoas e para fazer com que elas não fiquem sendo seduzidas por esse discurso de ódio, né? E aí o seguinte, no meio dessa história toda, a gente vê aqui a lamúria final aqui do Jeguinho do Paraná, Jeguinho Lustroso do Paraná. Vamos lá, muito preocupado. Saúde do Bolsonaro piora e Moraes prepara uma nova crueldade. Bom dia para você. A crueldade é cumprir a lei, né? Mas o Dallagnol não sabe o que é isso. É crueldade para ele, o que é? É o Bolsonaro voltar para Papudinha, complexo da Papudinha. Os vizinhos do Bolsonaro na Papudinha estão com saudade. A justiça esperou o contato veio. Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. A gente se vê mais tarde. Não esqueça de ler o primeiro comentário aqui, de dar o seu apoio também, tá legal? Muito bem-vindo aqui para o nosso portal, para a nossa caminhada, tá bom? Um grande abraço, mais tarde a gente se vê. Tchau. É isso aí, meus queridos e queridas. Esse é o nosso querido professor José Fernandes, falando também do Flávio Racha. Vamos ver juntos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!